Filho, nos nossos problemas, a gente tem que se melhorar. Como o nosso amigo Zé Antônio falou muitas vezes aqui, que o Exu lhe trouxe informações de que no relacionamento dele, não era só ele se ausentar do problema para que o problema acabasse. É você se mudar, é você se melhorar, porque aí não vai mais existir esse problema que está acontecendo. Muitas vezes a gente, na nossa humanidade falha, nos nossos defeitos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente, quando tem um problema com alguém, a gente quer o quê? Só se afastar. Mas a gente esquece, como a gente aprende no Espiritismo, como a gente aprende nos livros que vêm da espiritualidade, que se a gente está num meio familiar, se a gente está num emprego, se a gente está num relacionamento, isso não é ao acaso. Então todos os conflitos que advêm dos nossos relacionamentos, muitas vezes eles não vieram só dessa vez. Pode ser que sim, de acordo com as suas escolhas, de acordo com como você é e o que você escolhe nos seus relacionamentos, na sua convivência, como você age, como você reage nos seus relacionamentos, pode sim trazer conflitos que muitas vezes não têm relação com outras. Então, quando a gente vem no meio religioso, como na Umbanda, buscar a orientação das entidades, saibamos que elas vão nos auxiliar no que elas podem, mas quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos. Mesmo o Exu, muitas vezes a gente coloca eles como quem vai resolver os nossos problemas, como bem o José disse, eles vão cumprir de acordo com a lei. E a lei, ela não é injusta. Ela vai ser de acordo com o seu merecimento. E o merecimento, gente, não é algo que é especial para uns e em detrimento de outros. Quando a gente recebe alguma coisa por mérito, isso foi graças ao quê? Ao nosso esforço, né? Ninguém recebe um título se ele não se esforçou, não trabalhou e não teve alguma obra para ser merecedor daquele título, daquele bem, daquela coisa. Todos nós aqui temos em nossa vida dificuldades, problemas, conflitos com nós mesmos e com outros. Tudo isso aconteceu por quê? Porque a gente é o que é. Porque a gente agiu de determinada forma ou deixou de agir de determinada forma, que a gente teve atitudes ou deixou de ter atitudes, que a gente teve condutas ou deixou de ter condutas, que hoje se transformaram nas situações que a gente vive. Como o nosso amigo disse para nós, todos esses conflitos que a gente vive, eles só são resolvidos quando a gente adquire o quê? Consciência da necessidade de acolher a nossa sombra, de entender que nós não somos anjos e também não somos demônios, de que a espiritualidade que aqui nos acolhe, que aqui nos assiste, que aqui vem nos trazer o consolo, o conforto, a palavra amiga, também tem as suas questões, também tem os seus problemas, mas estão aqui fazendo o quê? Servindo, auxiliando, se aprimorando, resgatando os seus erros. Então, se eles que estão ali nos auxiliando também estão galgando a sua evolução, também estão galgando o seu crescimento espiritual, nós que aqui estamos também temos o mesmo intento, a mesma necessidade. Então, quando a gente busca a Umbanda como um brinquedo apenas para usufruir do que a gente precisa e quer e depois larga, tenhamos certeza que a gente vai pular de casa em casa, de entidade em entidade, sem realmente resolver o que a gente precisa, que nunca vai estar no outro. Não é no seu trabalho, não é a terra,
não é porque a Terra é um planeta de expiação, não é porque a Terra tem muita gente ruim, é a gente. A gente é que é a sementinha que precisa ser plantada, regada, para que dê bons frutos. E se essa plantinha que a gente é, essa sementinha, ela for regada nos maus sentimentos, nos maus pensamentos, nas más condutas, na ignorância ainda de se manter sem consciência dos próprios erros, dos próprios defeitos, das próprias necessidades de mudança, não vai existir religião que vai te caber. A primeira pergunta que o nosso amigo fez: quem acredita que Deus pode se manifestar fora das religiões? É claro que pode. Todos nós aqui somos uma centelha divina. Só que precisa o quê? De cuidado. Precisa de lapidação. Precisa de fazer com que essa centelha floresça, se expanda, tome consciência de si para que ela dê bons frutos. Então, eu dei esse rodeio todo para dizer que a Umbanda é essa mãe amorosa que nos acolhe, que nos ensina, que nos educa, que puxa a orelha, que coloca a gente no lugar que a gente precisa, mas que também está ali de braços abertos sempre para acolher. Mas, olha só para vocês verem, quantas mães bondosas, amorosas, zelosas, cuidadoras, que educam e que têm filhos ainda assim, como é que seria a palavra? Revoltados, nunca satisfeitos com nada, sempre buscando as mais fortes coisas que o mundo pode trazer. Muitos, não é mesmo? Então, gente, por mais que a gente está aqui nesse regalo dessa mãe amorosa, que é a Umbanda, que é o Espiritismo, que é o espiritualismo, que é a espiritualidade, se mesmo nesse colo, se mesmo com a educação, se mesmo com a informação, se mesmo com todo o amparo espiritual que nos equilibra, que nos energiza, que nos limpa, a gente sair daquela porta nutrindo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, as mesmas condutas, tenhamos certeza que a gente vai sair daqui igualzinho a gente entrou. E vai continuar nutrindo os sentimentos e os pensamentos que vão nos levar para o mesmo caminho que a gente busca sair. E aí, às vezes a gente, como o Zé falou também, né? A gente briga com a gente mesmo, a gente fica sem entender por que a gente tem as mesmas atitudes, mesmo tendo agora conhecimento. E aí, às vezes a gente fica assim: ah, eu não vou lá mais naquela casa não, porque eu já pedi tanta ajuda, mas eu não mudo, eu não melhoro, ou eu não consigo resolver aquilo que eu tanto peço. Mas aí a gente vem, muitas vezes com vergonha, muitas vezes sem saber se vai ter o benefício, porque a mãe falou que não podia se sujar, que não podia fazer bagunça, aí eu saí de lá, fiz as mesmas mamães. E o que a mãe faz? Acorde, não julga, não condena, não critica. Só que muitas vezes nós, como seres humanos, nos acomodamos, né? Não sei se vocês são frequentadores de muitos anos, mas os tantos anos que eu trabalhei cambonando nas entidades, quantas vezes eu peguei ali 1, 2, 3 anos direto, a mesma pessoa, indo na mesma entidade, pedir a mesma coisa, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. E a entidade, com todo carinho, com toda atenção, com todo entendimento, falando as mesmas coisas, às vezes com palavras diferentes, passando banho, passando uma mandinga aqui, filho, faz isso, faz aquilo, e a pessoa vai se dar mais leve, mais calma, mais confiante, vai embora, na outra semana vem e volta.
do mesmo jeito. Esse exemplo é para deixar bem claro: as entidades nunca vão deixar de estender a mão para você. E quando essa pessoa saía, comigo a entidade falava: está vendo, filho? A pessoa não melhorou nada, não mudou nada. Ela sabe o que a pessoa precisa. Ela entende a dificuldade dessa pessoa. Vai continuar acolhendo ela. Mas quem continua sofrendo? É a entidade ou é a pessoa? É a pessoa. Então, meus amigos, no meio religioso, como esse ou qualquer um que vocês frequentarem, muitas vezes vocês vão ser acolhidos com muito amor. Algumas vezes com rigidez, mas sempre com acolhimento. Só que, se não houver o start, a consciência de que todo mal que cada um de nós vive, ele só vai mudar quando a gente realmente decidir mudar os nossos passos, que a gente continua dando no mesmo lugar, mudar a forma de pensar, de sentir em relação a si e ao outro, resolver internamente o que precisa, liberar aquilo que realmente precisa. Vocês vão viver muitas vezes a vida inteira de galho em galho, ouvindo no mesmo lugar, tomando passe, tomando reiki, ouvindo uma entidade, ouvindo uma palestra, mas continuam com as mesmas dificuldades internas. Não existe mágica. Por mais que a Umbanda ela seja uma religião ritualística, que quebra magia, que quebra demanda, que faz diversos rituais com ervas, com mandalas, com qualquer tipo de energia, manipula isso em benefício de você. Isso só vai realmente trazer real mudança quando a gente mudar. Por isso que a Umbanda ela é aquela que convida a cada um de vocês a ser o próprio sacerdote de si mesmo. Porque aí você vai tomar consciência de que a sua vida não está na mão das entidades. Como o nosso amigo que também falou, tem a entidade que me acompanha, mas ela não é babá. Ela não faz o que você precisa fazer. Ela te orienta, ela te aconselha, ela te acompanha, ela te auxilia. Só que ela não faz para você o que você precisa. E se ela precisar puxar o seu tapete e te jogar no chão, ela vai. Ela não é a sua amiguinha que concorda com você em tudo e aceita tudo que você fala. Muitas vezes, quando a gente entra como trabalhador efetivo, quando a gente ali manifesta a espiritualidade, muitas vezes a gente cria crenças, ideias de que a minha entidade me protege, a minha entidade que faz, ela faz, só que ela faz o que é justo e necessário para você. Se você não faz a sua parte, não vai existir facilidade só porque você incorpora, só porque você conhece, só porque você tem entendimento, porque você frequenta. Ninguém está isento de dificuldades e problemas. Ninguém está isento de passar por provações dolorosas, perdas. E essa consciência, que às vezes a gente deixa de lado porque não é gostoso ouvir, que quando a gente realmente adentra nesse campo de ser o próprio sacerdote de si mesmo, você vai tomando maturidade. E aí você para de relegar ao outro a sua vida. Para de buscar no outro a resolução dos seus problemas. Para de colocar a culpa no outro pelo que você vive, pelo que você sente, pelo que você passa. Seja o outro material, seja o outro obsessor, seja o outro espírito inferior. Não, gente. Tudo que a gente vive, tudo que nos rodeia,
tudo que a gente carrega e recebe só vem porque existe sintonia. Porque aquilo que você atrai é fruto do que você pensa, do que você faz, do que você sente. Então, mais uma vez, relembrando o que o nosso amigo falou. Se você não abraça a sua sombra, se você não reconhece nos seus defeitos, nos seus erros, nas suas dificuldades, que é você que faz parte de você sempre vai encontrar brechas abertas que vão fazer com que aqueles amiguinhos que querem continuar te deixando naquele caminho da dificuldade, que querem continuar te trazendo contrariedades, problemas e situações, eles não são culpados. Isso só acontece porque você tem dentro de você aqui. E muitas vezes não se quer enxergar e não se quer trabalhar para que isso se modifique. Então, dificilmente a gente vai se libertar dos males que nos acometem. Só que, relembrando, tudo isso que eu disse não é mágica e que, quando nós adentramos nessa consciência, quando a gente está consciente dos nossos defeitos, quando a gente busca se melhorar, quando a gente se melhora de verdade, quando a gente se conscientiza de nossos defeitos, vícios e virtudes, isso não nos ausenta de ter problemas, perdas, dificuldades. Jesus, o nosso grande mestre e exemplo que a gente tem, quem aqui conseguiria passar pelas provações que ele passou? Ser xingado, caluniado, apedrejado, cuspido, amarrado, furado dentro de uma cruz. E ainda zombaram dele. E qual foi o sentimento dele? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ah, Bruno, mas eu não sou Jesus Cristo. Quantas vezes eu já ouvi? Tudo bem, a gente não é. E não precisamos ser. Mas se você é conscientido dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus vícios, qual que é a nossa tarefa? Nos esforçar para minimizá-los. E mais, nós aqui em nosso meio, nós somos muito preconceituosos, nós somos muito orgulhosos, vaidosos e egoístas. Isso é algo natural do ser humano, viu, gente? Alguns afloram mais, outros menos, mas é algo intrínseco do ser humano. Nós somos egoístas por natureza, pensamos primeiro em nós. E se Deus colocou isso na gente, caminhando, voltando alguns passos, para que a gente entenda o porquê dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, eu lembro e recordo e afirmo a todos vocês, isso é natural. Nosso amigo também disse, Deus nos fez assim. Nós não somos pecadores, nós não somos coisas ruins. Não somos. Mas tudo isso que nós temos é para que a gente o quê? Lapide, entenda, saiba lidar com isso, transforme isso em algo mais elevado. Quem assim, em sã consciência, de bom senso, já cresceu na vida sem erros, sem problemas e sem dificuldades? Se todos nós aqui tivéssemos tudo na mão, sem ter que fazer nada, o que a gente ia aprender? Quem aqui conhece uma criança que tem tudo desde berço, pequenininha, e não se tornou um ser avaro, egoísta e ingrato? Eu não conheço. Por quê?
porque não soube o valor de não ter, não soube o valor do esforço, do errar para aprender, do trabalho, do valorizar o que é do outro. Então, gente, todos os nossos vícios, tudo que nos apresenta em nós de ruim, não é, no sentido da palavra, para a gente esconder e nem para mascarar da gente mesmo e do outro. Se isso está em nós, se eu sou muito ciumento, se eu sou muito vaidoso, se eu sou muito orgulhoso, vaidoso não no sentido de buscar se cuidar, vaidoso no sentido de ter muita vaidade, de querer, de achar que o seu é melhor, que tudo que tem é o melhor. Não é isso. Se você tem esses sentimentos, mais ou menos, não é de se envergonhar. O problema é que a gente mascara e aí a gente denigre o outro para que eu tenho de ruim ficar escondidinho. Ou para que a minha pequeneza, os meus problemas, não fiquem tão visíveis ao outro. Então, o pior em todas essas questões dos nossos maus hábitos, dos nossos maus sentimentos, é a gente querer julgar o outro, é a gente querer o quê? Condenar o outro pelos defeitos dele. Nosso amigo aqui também me deu exemplos, né? Quem aqui não se estressa no trânsito? Quem aqui não se estressa no trabalho? Quem aqui não se estressa na família? Quem aqui não tem todas essas dificuldades com as pessoas? Você pensa comigo, se uma pessoa te fecha, se uma pessoa te agride verbalmente, aqui agora que ninguém está passando por isso e temos um momento de reflexão, será que essa pessoa está bem? Passando? Está em paz? Será que ela não está com alguma dificuldade que fez ela ter mais pressa? Será que ela está tão mal que ela não consegue ter uma comunicação saudável e por isso ela me agride? Porque ela está mal? Quando a gente está num momento de paz, quando a gente está num momento reflexivo e a gente começa a refletir e divagar sobre o porquê que as pessoas têm atitudes ruins, a gente sempre vai notar que ou essa pessoa não está bem, ou essa pessoa não fez um dia bom, ou essa pessoa está tendo dificuldades que fazem com que ela tenha aquelas atitudes verbais, ou a pessoa ela foi criada de uma determinada maneira e para ela aquilo é o normal, aquilo é o natural. Então, quando a gente começa a pensar nos problemas e nos defeitos humanos, a gente vai sempre notar que ou aquela pessoa está numa situação muito ruim, ou aquela pessoa não teve a educação que faça com que ela tenha uma atitude adequada para comigo ou para com o meio que ela está. Por exemplo, uma atitude pequena, mas eu sou uma pessoa muito desorganizada em casa. Às vezes eu deixo um tênis jogado no lugar, às vezes eu deixo uma toalha molhada onde não deve, né? Às vezes eu deixo um prato sujo no lugar que não precisa. Aí o que acontece? A esposa já vem e olhar mortífero, né? Quantas vezes eu já te pedi para não fazer isso, para não deixar isso aqui? Aí você faz assim. Quantas vezes mais eu vou ter que ouvir e ter que fazer o que eu fiz? Mas olha só para você ver, não estou falando que essa atitude que eu tenho é correta. Mas, por que eu sou assim? Na minha criação, eu fui criado com vó. A minha avó sempre fez tudo para mim. Eu fui realmente virar homem, assim, de ter responsabilidade depois dos 26 anos de idade. Então você imagina, foram 26 anos acostumado a ter um cafezinho na mão,
o prato está sujo dentro na mesa, de repente o prato aparece limpo, magicamente o prato aparece limpo. As roupas estão limpas e passadas e arrumadinhas na gaveta. A toalha estava jogada, magicamente ela está no varal. Ou seja, não estou concordando com a minha atitude de hoje, mas mostrando para vocês que as pessoas que têm atitudes que vocês não concordam, é por quê? Porque elas teve uma vivência, uma experiência e uma criação que as colocou naquela condição. Não quer dizer que elas não possam melhorar. O que não precisa é o quê? É a gente se ofender, é a gente se machucar, é a gente entrar em guerra com os outros, porque eles são diferentes. Assim, gente, são as pessoas que pensam diferentes, que têm religiões diferentes, que têm atitudes diferentes em todos os âmbitos. Nosso amigo aqui falou um pouquinho de Umbanda, um pouquinho de algumas coisas. Eu tenho certeza absoluta para vocês que cada pessoa que chegar aqui para falar de Umbanda vai falar diferente dele. Cada pessoa que aqui trabalha com vários que estão no mesmo núcleo tem, às vezes, uma interpretação diferente do Evangelho, tem uma interpretação diferente do que é Umbanda, do que é espiritualidade, do que é entidade, como se porta perante esses seres, como se porta perante a sua vida. E quem somos nós para criticarmos aos outros? Todas essas informações são para gerar o quê? Reflexão. Por isso que a Umbanda nos convida a sermos os nossos próprios sacerdotes. A gente se transformar, a gente se melhorar. Porque à medida que a gente vai adquirindo maturidade, experiência, entendimento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a gente vai parando o quê? De olhar o erro do outro e ter o espelho do outro no que eu tenho ainda que melhorar, no que eu tenho que modificar, no que eu tenho que respeitar. Porque cada casa vai ser diferente, cada pessoa que dirige um trabalho vai ter a sua maneira, cada pessoa que aqui está tem uma vivência diferente, tem uma experiência diferente, tem uma maneira de entender a vida diferente. Mas sabe o que há de comum em cada um de nós? Todos temos problemas, todos temos necessidade de mudança, todos temos necessidade de coisas a se melhorar, a resgatar, a perdoar, a se libertar. Todos nós somos egoístas. Então, se todos nós temos defeitos, e isso é algo que eu acho que é de consenso com todo mundo, né? Só que na hora das dificuldades, só que na hora dos relacionamentos, só que na hora da situação, não é essa reflexão que vem. Não é essa emoção, deixa eu perdoar o outro, né? O outro não sabe o que faz, né? Deixa a toalha jogada na mesa lá, mas isso quer dizer que eu não possa cobrar dele? Pode, claro, deve. Você imagina eu ver dessa forma, se ninguém nunca me colocasse ali diretrizes para que eu tivesse ali hierarquia, para que eu tivesse ali moderação, se ninguém nunca falasse nada comigo, eu ia continuar tendo as mesmas atitudes. Ah, Bruno, mas o que tem? Não tem problema nenhum quando você convive sozinho, você com você. Tem problema quando você vive com outras pessoas. Por quê? Não é amar ao outro como a si mesmo? Se eu ofendo o outro, quando toda vez eu deixo a toalha jogada onde ele pediu para não deixar, eu não estou desrespeitando ele? Estou. Mas eu faço isso sempre conscientemente porque eu quero desrespeitar ele? Não. Então eu também preciso e mereço o quê? A reclamação dela. É onde entram as causas e efeitos da vida que às vezes a gente não se toca. Ah, o outro me xingou, eu não fiz nada. Tá. Vai dando uns passinhos para trás. Será que você não fez alguma coisa que para ele foi errado? Ah, mas é errado para ele, não é para mim. Mas tá. Se você tem uma atitude que passa da linha onde é o limite do outro, desrespeita o limite do outro, você naturalmente merece receber o quê? De volta. A
ação e reação. Uma inação também é uma ação. Então, se eu deixo de ter consciência de pegar a minha toalha e colocar ela onde deve, onde é o lugar dela, se alguém chega e me cobra, aquilo é justo, por mais que eu não goste. Aí, em vez de eu ter uma atitude impulsiva de quem é você para falar comigo onde eu devo ou não colocar? Eu devo colocar no meu lugar. Peraí. Será que realmente aqui é um local adequado? Por quê? Para ela é a toalha. Para mim é a desorganização dela com as coisas dela. E aí? Quem que está certo no trâmite todo? Ninguém. E qual que é o meu dever? Respeitar. Só que o meu respeitar não quer dizer que eu não devo desorganizar, de arrumar, de o quê? Recordar, lembrar, ou para ela, você também não está tendo atitudes legais. Só que é assim que a gente fala para os outros: mulher, tá vendo que está fora do lugar não? Ou seja, a nossa reação muitas vezes intempestiva, raivosa, às vezes incompreensível ou cansativa. Nossa, eu estou cansado de tanto falar e ouvir a mesma coisa. E aí a gente tem o quê? Nos nossos relacionamentos, principalmente com pais e filhos ou casais que já convivem há muito tempo, de tantas pequeninas coisas, às vezes a nossa paciência tem um estupro menor. Mas isso tudo acontece o quê? Por causa do automático. Por viver sem consciência. Quando eu digo viver sem consciência, não quer dizer que a gente não tenha consciência. Mas muitas coisas não são percebidas pela gente, por falta de informação ou por falta de cuidado mesmo, de entender.